Nós temos que aprender a caminhar com Deus, com a movimentação do Espírito de Deus na nossa vida. Isso não é meramente, gente, um trabalho mental. Porque nós somos treinados mentalmente a fazer algo, a ser planejado para isso, para aquilo outro, pelo menos a gente tem que ser. De um modo geral, assim, né? Você faz um planejamento para isso, aquilo outro e tal. E não há nada de errado. Só que nós temos que colocar Deus nisso. E nós temos que deixar que o Espírito Santo avalie tudo isso. Que se no meio do meu planejamento ele te falar algo para mim, para modificar ou para fazer outro, nós temos que ir com ele. O conselho dele é que nos abençoa. Você tem que entender isso. Abra o teu coração nessa noite. Você quer mesmo andar com Deus? Vai exigir essa dependência de crença, de muitas vezes jogar de lado aquilo que a gente pensa, que a gente acha, porque o conselho dele, o que ele tem a me falar, o que ele tem a me mostrar, é o que vale. É aí que está a bênção, é Jesus. Só que Jesus não está mais aqui, ele está sentado à destra do Pai. Mas ele, o Espírito Santo, está em nós. Fazendo a mesma coisa. Pedro, volta para o mar e lança a rede. Então o Espírito Santo está dentro de nós para ser esse coordenador. Anota isso, da nossa vida. Ele vai coordenar a sua vida. Ele vai dar a direção. Ele vai te auxiliar. Eu gosto muito dessa palavra que nós precisamos. Ele vai nos assistir. Assistência. 24 horas. E reboque tudo, aleluia. Pode ligar que ele te reboca também. Mas eu nunca ouvi isso e tal. Pois é, parece que a igreja, isso caiu de moda, né? Eu estava conversando com o pastor Teixeira e eu entendo por que sai de moda, porque o homem ele quer estar à frente, ele é inteligente, ele faz tudo isso ficar bonito, ele sabe fazer igreja, ele sabe aquilo outro e tal, e acaba não ensinando o seu povo a ser dirigido e guiado pelo mover de Deus. É diferente, as pessoas não vão entender isso, gente. O mundo não entende quando você posiciona debaixo de uma voz de Deus. O cara chega até para você e diz: tu é maluco. Amém, eu sou um maluco salvo, abençoado, é só isso que eu preciso para influenciar esse mundo. Fala, mas rapaz, mas por que tua vida dá certo? Porque Deus me dirige. Eu também quero isso. Que alguém diga amém. É simples, mas requer de nós essa abertura de coração e esse entendimento que Deus está em nós para se movimentar. E nós temos que aprender, gente, a descer essa onda. Quem é surfista entende. Vamos descer a onda. A onda está rolando e eu estou esperando a próxima. Mas já foi, meu filho. Era aquela que tu tinha que remar e ir com ela. Esse tipo de coisa. Como, por exemplo, será que no dia de hoje, eu e você, nós temos paz no nosso coração de que nós estamos vivendo no tempo debaixo da mão de Deus, do mover dele? Eu tenho certeza no meu coração de que tudo que está acontecendo na minha vida está debaixo do mover de Deus. Porque se eu não tenho essa certeza, se eu estou forçando barra em alguma área da minha vida, ou se eu estou com 90% da minha vida forçando barra, eu estou fora de prumo, eu estou fora de direção, eu estou fora do ponto. Eu fui à frente, eu estou querendo demais, eu estou tentando arrastar Deus e puxar Ele pelos cabelos. Alguém está pegando? Porque eu vou fazer isso, aquilo outro, e é como eu tenho dito, a gente parece que transfere isso, né? Eu quero isso e peço Deus para me abençoar, quando é o contrário. Vamos com Ele, porque a bênção já está embutida nesse pacote. É um combo, escreve, é um combo. Escreve, combo de Deus. Esse é o combo de Deus, aleluia. E você não tem que pagar nada por isso. Mas nós temos que ser perceptíveis, sensíveis à direção de Deus, ao mover dEle, vamos dizer, ao carimbão dEle, em tudo que está acontecendo na minha vida. Eu tomo essa dianteira, eu tenho que perceber o carimbão dEle ali. Não, peraí. Por que você está querendo tomar essa direção aí? Boa pergunta. Ó Pai, fala comigo. Então ele vai me dizer: não, Elinho, olha só, é até essa direção, mas eu quero te falar um negócio. Estou dizendo como é que Deus trabalha, é assim que Ele faz. É até essa direção, mas eu te falo, não é o tempo ainda, espera um pouquinho. Rapaz, nós vamos ter que comprar uma sala de espera, porque essa palavra, ela é muito tremenda, a tal da sala de espera. Se você é cristão, você está aí na internet me ouvindo,
e você não sabe ou não tem aprendido a esperar em Deus, você está fora. Ah, mas eu preciso... Calma. Você tem que se mover numa boa, no tempo certo. Eu mostrei aqui um verso, um tempo atrás nós falamos sobre isso, e essa figura ela é maravilhosa. Quando Deus tira o seu povo do Egito, e vai levar aquele povo todo para a terra da promessa, que a terra da promessa, gente, é a concretização de todo o plano de Deus na minha vida e na tua. Na área de família, finanças, qualquer área da tua vida, há uma concretização, um plano já determinado por Deus, que Ele quer te abençoar, é demais. Para a gente ir chegando nessa terra da promessa, nós temos que caminhar na batida dEle. E Deus instrui a mim e a você, mostrando lá no Velho Testamento, de que uma nuvem, uma coluna de nuvem, ela levava o povo, e à noite era uma coluna de fogo. Então quando aquela coluna de nuvem ela parava, todo mundo parava. Então quem dava a batida, quem dava o comando? A coluna. A representação da coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, gente, é o mover, escreve aí, do Espírito Santo na nossa vida. Então se a coluna parasse uma semana, todo mundo ficava parado. Ah, mas eu quero caminhar, eu quero continuar. Às vezes a coluna parava um mês, sei lá, vai dar uma olhadinha. Às vezes parava só assim, de manhã parava e à tarde voltava a andar. Só para provar que nós somos dependentes desse mover, se é que nós queremos ser abençoados, entende, gente? Pastor, onde é que está a bênção? É Deus quem me leva a bênção. É Ele quem faz chegar na minha mão. Não adianta eu querer buscar, procurando e desesperadamente tentando achar, porque não vou conseguir, porque é Ele quem faz tudo isso. Pastor, mas dessa maneira não combina muito com o meu gênio, porque eu sou um gênio desse assim de fazer tudo e correr, e depois eu penso, Jesus, mas tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Alguém está pegando isso aí? Deus criou o homem assim, para ser dependente dele. Eu volto a repetir o que eu falei quinta-feira passada. Nós não somos robôs na mão de Deus, porque Ele me deu livre escolha. E eu vou te falar, quando você se move com Deus, isso agrada, porque você escolheu andar com Ele. Você escolheu, fala para o teu irmão, você escolheu andar com Deus. Isso agrada. Pastor, vai falando aí, vai falando aí, vai falando. Pois é, eu estou falando para você que você vai aprender a andar com Deus esse ano. E nós temos que aprender, lembra aí, a mensagem profética é essa, quer resultados grandes? Nós temos que fluir com o Espírito Santo. Tem que deixar Ele nos inspirar. Pedro foi inspirado, fez, deu resultado. Então quando eu começo a perceber as inspirações de Deus, eu sei que é por ali, ali está a bênção. Aí você pode me perguntar, pastor, mas a gente não pode falhar nisso aí? Podemos, mas se nós falharmos, a gente volta e começa de novo. Deu para pegar? Olha, eu vou pegar aqui vou para tal lugar, mas peguei a rodovia errada. Bom, vou ter que fazer a volta, só fazer a volta. O problema é insistir, em ficar desesperadamente querendo isso. Eu sei, gente, olhem para mim, nós queremos ver situações sendo resolvidas ontem. Ninguém aguenta conviver com coisas que são desagradáveis. Olha, só eu? Alguém levanta a mão comigo ou não? Mas também não me pergunta por que é que Deus ainda não resolveu. Porque essa não é uma pergunta sábia. Sabe qual é o comportamento sábio? Crer e confiar que Deus sabe o momento certo de intervir. Isso agrada a Deus. Por isso está escrito, espera pelo Senhor. A igreja, ela precisa aprender a andar nos passos de Deus. Se você aprende isso, você aprende a ser um vencedor. Ninguém será vencedor se não aprender a andar com Deus. Em primeiro lugar, nós estamos no mundo de trevas, ciladas do inferno para baixo e para cima, mundo de escuridão, de engano. Como é que nós vamos avançar dessa maneira se nós não formos debaixo do mover e da instrução de Deus? Saiba de uma coisa, gente, são coisas simples, mas poderosas. Quando Deus se move, Ele nunca Ele vai mover para te colocar numa fria. Deus nunca me colocou numa fria.
Porque não tem como, não é da natureza dele. A natureza dele é abençoar. Ele me ama. Deus constrói, Ele não destrói. Mas eu quero isso, a edificação da minha vida, da minha família. Então, essa edificação, essa construção que você quer, de ver a tua vida sendo bem sucedida até o final dos dias, só acontecerá se nós aprendermos a mover com Deus. Aprender. Temos que aprender. Diga aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 7... Quando Deus formou o homem, para aqueles que são novos, estão aprendendo, estão vindo para a casa de Deus, eu digo para vocês, leiam a Bíblia todo dia, tem que ler. Vamos lá, começa a ler que você vai ter conhecimento, e é daí que a nossa fé cresce, o entendimento também. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que, então formou o Senhor o homem do pó da terra. Fez lá o bonecão, está lá. E aí, soprou nas suas narinas, grifo agora essa parte, fôlego de vida. Em outras palavras, eu poderia te dizer, segundo o original, soprou Ele mesmo em você, olha aí. Não só Ele te fez um espírito, um ser espiritual, mas soprou Ele em você. Você vê que quando Deus Ele faz uma criatura vivente, na minha Bíblia está escrito alma vivente, segundo o entendimento aí da turma que estuda o hebraico, daqueles que gostam de estudar, diz que Deus fez um outro ser falante, porque nós somos a imagem e semelhança dele, em tudo. Então, aí, gente, é um verso para te provar que ele inseriu ele mesmo no homem. Então a gente entende que quando Deus disse para o homem, olha, se você comer daquela árvore ali, que até hoje tem gente que pensa que é a maçã, né, rapaz? E que o problema do homem é o sexo, né, rapaz? Gente, sexo nunca foi problema para o homem. O problema do homem é o sexo fora do casamento. Porque o sexo no casamento é uma maravilha. Ninguém dá amém, não? Está todo mundo... Ninguém aproveita, não? Os casados aí, digam aleluia. Aê! 2 mãos lá atrás. Gente... mas não fala desse assunto na igreja. Que assunto é esse? O assunto mais normal, mais liberal, mais perfeito. E Deus se agrada. Quando? Quando no casamento. Vamos voltar aqui, Gênesis 2:7. Então diz lá que ele criou o homem e soprou nele mesmo, soprou ele no homem. E quando eu disse então, olha, você vai comer dessa árvore aí, cara, cuidado, você vai morrer. Está lá no verso 17, 16. No momento então que Adão e Eva comem do fruto que não deveriam, ouçam isso, eles morrem. O que é essa morte? Que está escrito aqui, a separação da natureza de Deus do homem. Você entende? Você foi criado numa fábrica para ser assim, se tornou assado. Presta atenção, eu fui criado para ser assim, mas me tornei assado. Porque o homem fez bobagem. E aí agora, para transformar o assado no assim, aí estava o plano de Deus. Até vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos, olha só, a adoção de filhos. Meu querido, se eu sou filho, eu tenho que ter a natureza do meu pai. Então, na verdade, a natureza de Deus voltaria ao homem. É o nosso caso, é o teu caso. Fala o teu irmão, é o teu caso. Por quê? O Espírito Santo é o penhor, é o selo de que a natureza de Deus está em nós. Voltamos ao padrão da originalidade. Bacana, pastor, o senhor está me falando isso, eu sou de Jesus, legal, então agora eu tenho o padrão da originalidade. Pois é, então agora eu e você temos que aprender a andar nesse padrão novo, chamado nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém agora está em Cristo, abra lá a sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo Jesus, aleluia! Eu estou animado, rapaz,
Porque entende uma coisa, olha só, o Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo está em mim, não sai daqui nem que a vaca tussa. Não tem como o inferno chacoalhar do lado de fora e fazer o que for, e o Espírito Santo está lá sentado dentro de mim. Maior é aquele que está em mim, só olhando para ele. Cuidado, hein? Está mexendo com meu filho, hein? Vai se dar mal, hein? Que alguém diga aleluia. Gente, nós temos que ter essa noção. Quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Novas criaturas. Não sou um bando de gente que vem com a Bíblia e vai para a igreja. Somos novas criaturas. A natureza do meu Pai está em mim. Ele voltou a habitar em mim. Agora eu estou de novo na originalidade do padrão. Então agora eu tenho que aprender a andar com Ele para vencer. Então se alguém está em Cristo Jesus é nova criação. O velho homem já era. As coisas antigas já passaram. Há uma maneira nova de viver, uma maneira nova de proceder, de falar. Nós temos que aprender. 2 Coríntios 2. Eu vou te falar, tem assuntos. Esse que eu estou ministrando aos domingos pela manhã, você não pode deixar de estar na casa de Deus. O Espírito Santo tem me falado direto, gente. São coisas tão simples e básicas. Se você aprende e você fica em cima dessa plataforma, dessa rocha sólida, Deus constrói a tua vida e o inferno não pode te derrubar. Alguém está pegando? 2 Coríntios 2,14 diz lá: graças, louvado seja o nosso Deus, que em Cristo, engraçado, eu li isso, né, pastor? Peraí, e se alguém está... Nós estamos nele, gente. Paulo diz assim: Elinho, você está assentado em lugares celestiais. Onde é que eu estou sentado aqui na igreja? Não, estou lá. Ressuscitado com Cristo. Eu sou corpo dele. Ah, mas não dá para receber com a cabeça. Claro que não, é crença mesmo. Eu creio. Entende? Eu sou embaixador de Deus aqui. Jesus, quando fez a oração em João 17, diz: ó Pai, eles não são do mundo como eu também não sou, olha só. Mas Pai, olha só, eles vão estar no mundo, por favor, guarda, toma conta deles, ensina eles. Diga aleluia. Espera aí, gente, nós estamos aqui com um propósito. Você está aqui com um propósito. Enquanto não terminar o propósito de Deus, você fica. Fala para o teu irmão, você fica. Pastor, mas pode ser que nós estejamos nesse problema de estar no meu propósito e não no propósito de Deus? Pode, é meio perigoso. Mas vamos aprender. Em 2 Coríntios diz: aqueles que estão em Cristo, graças porém que em Cristo nós estamos nele. Deus sempre, o que está escrito aí? A parte final todo mundo quer ser vitorioso, quer triunfar, quer receber de tudo e tal. Isso aí é a consequência de ser conduzido, de andar no mover de Deus, de aprender todos os dias a caminhar com Deus, a enfrentar lutas e adversidades, e aflições e tribulações, e diz a palavra que Deus está sempre conosco. Quando passar pelas águas, ela não vai te afogar, quando passar pelo fogo, aquilo outro e tal, e Deus vai só cuidando, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não, tu estás comigo, a tua vara, teu cajado, e eu vou só caminhar, e nós vamos andando, nós vamos caminhando, e aí, pum, uma situação resolvida, vitória. Bum, outra situação resolvida, vitória. Mas aí aparece mais 3, não tem problema, porque eu estou sendo conduzido com Deus. E está escrito que todos que são conduzidos pelo Senhor vencem. Então, não está dizendo talvez, está dizendo que vence, conduz em triunfo. Deus, quando Ele me conduz para a vitória, gente. Diga aleluia. Uma vez eu disse essa frase em alguma mensagem que a gente fez aí na Escola Bíblica, que a gente ensina, mas olha, escreve aí: se eu não venço, Deus também não vence. Porque nós estamos nele. Então ouça, se eu sou derrotado, Deus também é. Então
Então a questão não é Deus, a questão é se eu estou aprendendo a ser conduzido e andar com Ele. Porque na condução dele, eu sempre venço. Mas a minha condução, pedindo a Deus para dar um jeito, não dá certo. Deus é glorificado com a nossa vitória. Diga aleluia. Deus é glorificado, gente, com ser bem-sucedido, com ser abençoado. Ele é glorificado. Então, para que Ele constantemente seja glorificado, eu tenho que se aprender a ser conduzido e a andar no mover do Espírito Santo com a pessoa dEle, porque aí então, queridos, aí é show de glória, como diz um amigo meu. Mas não vai falando dessa maneira, você parece estar sempre animado, parece que nunca enfrenta problema. Eu vou te falar, gente, talvez eu tenha mais inimigos do que você. Não estou falando de pessoas, não. Ou você acha que o inferno está feliz com a minha vida? Pastor Paulo e eu estamos lá no... que são os dois procurados do inferno, lá em cima. Claro, você entendeu o que eu quis dizer, né? Procurado vivo ou morto. Os caras estão desesperados. Mas vão ficar desesperados. Por enquanto, não é, Paulo? Enquanto estivermos andando com Deus, andando com Ele. E o Kiko? Estou nem aí. Mas eu sei disso. Isso aqui não é um orgulho, não é algum sentimento assim, pastor. A Bíblia diz que aquele que anda com Cristo, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque nós estamos debaixo de um propósito, uma missão, imagina. Seria covardia. Por isso que eu falei um pouquinho aqui domingo sobre isso. Você tem que vir para cá, você tem que aprender algumas coisas. É claro que nós vivemos tribulações e lutas. A Bíblia fala, Jesus falou assim, preste atenção, no mundo passais por aflições, lutas, tribulações, mas olha, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. A palavra significa isso, ser forte e corajoso, porque eu venci. Quando Jesus disse que eu venci, Ele não venceu por Ele, Ele venceu por mim, por você, para que nós andássemos nesse caminho. Eu falei aqui domingo, eu não tenho que lutar contra o diabo. Não lute contra o diabo, ele já foi derrotado. Ele é inimigo derrotado. Ah, pastor, mas ele causa um bocado, ele perturba, ele vem, ele ataca. A Bíblia só pede para que eu resista. Mas eu tenho que identificar, eu tenho que compreender as situações. Vou dar aqui só um exemplo para falar sobre isso, porque às vezes eu posso estar enfrentando uma adversidade que eu causei. E aí não adianta resistir, porque eu estou no caminho errado. Eu estou causando problemas. É diferente do inferno vir causar problemas. Alguém está pegando? Por isso, nós temos que ter essa sensibilidade de andar com Deus e aprender a caminhar com Ele para não ser causador de problemas. Porque se eu não sou a causa do problema, é o inferno que está me perturbando, então ele é derrotado. Eu vou resistir e a Bíblia declara que o diabo fugirá. Diga amém. Esse assunto é um assunto só, gente. Porque não só nós aprendemos a ter uma comunhão com Deus ao ponto de nós descansarmos nele, e conhecendo mais a pessoa dele, a personalidade dele, ouvindo, confiando cada vez mais. É um crescimento. Quando você anda com uma pessoa, você vai aprendendo cada vez mais sobre aquela pessoa. É por isso que um casamento ele é muito maravilhoso quando a gente vive o conteúdo da verdade, porque os anos vão passando, vai ficando uma maravilha. Eu fiz agora 25 anos de casado, aleluia. Diz então, senhor, melhor que antes. Você vai aprendendo. Você vai criando um vínculo, gente. Nós vamos criando um grude. Né? O Sérgio, eu acho que tem 80 e quantos anos de casado, Sérgio? Não, é brincadeira. Eu estou brincando porque é meu pastor, eu posso brincar com ele. Então, você vai criando um vínculo, um grude. Você vai estabelecendo, gente, algo ali, uma unidade inabalável. Fala para mim. Com Deus é a mesma coisa. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo essa mensagem agora. Eu vim para cá, para a Academia da Fé, porque isso aí pegou no meu coração e tal. Calma, é isso aí. Então vamos lá.
vai fazendo o deverzinho de casa. Não adianta querer fazer a prova agora e passar para o 7º ano se não fez o 2º e o 3º. Mas tudo isso vai chegar. E a gente vai aprendendo. Nossa vida vai tendo resultados. E fora isso, que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos compreendendo a sua palavra, a fidelidade, a aliança que Ele tem com esse livro, com a minha vida, isso vai trazendo cada vez mais descanso. Isso vai trazendo mais certeza. E aí você levanta o escudão da fé, você declara a palavra, você ora e você vê resultados. Aleluia! Aí você entende o propósito da tua vida. Nós não fomos criados para ser saco de pancada das trevas, gente. Ainda muitos da igreja do Senhor, corpo de Cristo, tomando paulada do inferno, quando deveriam resistir, dizendo: na autoridade do nome de Jesus, tira a tua mão de cima da minha vida. Mas não aprendeu isso. O Espírito Santo tem que estar em alta na nossa vida para compreendermos a autoridade, a orarmos em línguas. Que coisa tremenda e maravilhosa. Vamos falar mais sobre isso. Alguém está pegando? Veja quantas áreas, não sobrou nada, gente, não fica nada de fora. Até na saúde. Está escrito em Romanos, vamos dar essa linha, Romanos capítulo 8, verso 11. Glória a Deus. Romanos 8, verso 11. Diz lá assim: se habita em vós o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vamos mais um pouquinho. Aquele que gerou tudo que existe, que é o poder para fazer esse universo, e tudo que você olha do lado de fora foi criado pelo poder do Espírito Santo. Envolvido em tudo isso, gente. Se tudo que é sustentado no universo, tudo está no seu lugar e tudo funciona, é porque o poder do Espírito Santo sustenta. Então, se habita em vós esse que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vivificará. Nós temos que meditar mais sobre isso. Ele vivificará também o nosso corpo mortal, para que nós possamos cumprir o plano de Deus sobre a face da terra. Como os corpos do ser humano, e agora vamos incluir o mundo todo, como os corpos têm sido atacados, gente. Como as pessoas têm perdido a saúde. Pessoas novas, situações das mais variadas. E aí o que acontece? A gente não tem uma noção e a visão da palavra, que doença é do inferno, porque lá em Romanos capítulo, lá em Atos 10, 38, diz que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo. Está escrito lá. Não sou eu que estou falando, está escrito lá. E a gente entende que uma doença é sempre para destruir o equilíbrio do seu corpo, para destruir o seu corpo. A gente entende isso. Então nós temos que compreender, gente, que até nisso o Espírito Santo está em nós, e nós temos que tomar posse disso e entendermos a saúde que Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Está escrito que pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Já resolveu esse assunto. Meu Deus do céu, pastor, mas eu vou te falar, então é você ir sozinho, porque ninguém está nessa. Amém. Não é porque ninguém está nessa, é uma herança. É uma aliança. Aí eu pergunto, o povo de Deus entende a herança, a aliança que tem? Tem dado liberdade ao Espírito Santo para mostrar, para ter entendimento, até para compreender a aliança que eu tenho. Eu sou dependente do Espírito Santo. Elinho, senta aí, meu filho, vou te ensinar. Olha para mim, bem nos meus olhinhos. Aí ele começa a me falar, pela palavra. Então nós vamos crescendo, nós vamos entendendo muitas coisas. Está dando para pegar? Eu só estou introduzindo, eu tenho tempo para falar à vontade, porque a gente tem que falar sobre isso, tem que sair daqui, vocês todos nós temos que sair daqui com consciência da pessoa do Espírito Santo em nós. Não há problema nenhum em você dizer, pastor, eu não estou aprendendo, eu não sei nada. Amém. Então todo dia agora vamos acordar e, Senhor, olha, agora eu sei, está na tua palavra, eu não sei muito, mas está lá, eu sei que tu moras em mim, aleluia. Espírito Santo, estás em mim, me ajuda nesse dia, amém, já é um começo. Nós temos que manter a consciência dele viva.
Ele está em nós. Você não está sozinho nem largado. Nós temos o assistente. O que é isso, hein? Deu para pegar um pouquinho isso aí, gente? Então vamos terminar lendo João 14. João capítulo 14. Aleluia. E Jesus disse no verso 16: e eu rogarei ao Pai, falando para os discípulos. Ele já tinha dado instrução de que, olha, eu tenho que ir, eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada. O que eu tenho que fazer, eu vou para a cruz, eu vou ressuscitar. Mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, grifa, outro Consolador. Quer dizer que Jesus, então, sobre a face da terra era o Consolador? Hoje eu estava lendo algumas coisas bem interessantes. Diz lá que os discípulos largaram tudo e seguiram a Jesus. Olha, seguiram. Vamos colocar em termos de miúdos isso aí. Lembra aquele jovem rico de Marcos capítulo 10? Jesus chega para ele: cara, o teu problema é o seguinte, o senhorio do teu coração é a grana. Faz o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. Porque seguir a verdade, seguir a palavra viva, é receber toda a necessidade e sustento do homem. Ele é a fonte. Eu quero te falar, Deus é a fonte. E tudo que você acha que é material veio de uma fonte. Deus. Abraça uma árvore, aleluia, estou abraçado numa árvore da qual posso tocar nesse mundo natural, que linda, veio de uma fonte. Abraça sua esposa hoje, aleluia, veio de uma fonte, Ele criou lá no ventre da mamãe dela, para você que é sua esposa, rapaz. Oh, o cara está empolgado aqui do lado de cá. Aí, fala para mim. Ah não, pastor, peraí, não confunde não. Uma coisa é ser espiritual, a outra é natural. Rapaz, já vi que você não sabe nada. Não tem separação. Tudo que acontece nesse mundo natural é governado pelo mundo do espírito. Ou você que pensa que as pessoas têm os seus gênios e agem e fazem, matam e fazem tantas coisas terríveis e quebram um ao outro e se ofendem, se lutam e quebram. Isso é o natural do homem? Não, são espíritos que governam. Pastor, então quer dizer que o resultado da minha vida no natural é dependente direto das coisas do mundo do espírito? Exatamente. Tudo. Acabei de falar aqui para vocês, quem é a fonte sobre finanças? Deus. E Deus na sua palavra diz sobre isso, dízimos, ofertas, ou qualquer outra coisa que Ele venha me falar. Elinho, ajuda, Elinho, dá uma grana, paga, faz aquilo outro e tal. Em termos de finanças, Ele vem, Ele é a fonte. Quando eu executo, as coisas acontecem. Está dando para pegar? Nada é do nada. Se eu saio de casa é porque Ele permite. Eu já falei isso para você, teu coração bate porque Ele permite. E não falha. Mas a gente está acostumado, né? Todo dia o sol nasce, depois ele morre. Olha para ele e você vê essa movimentação, giro. Deus está aí nisso aí todo dia. Então eu rogarei outro Consolador, a fim de que esteja só nas férias contigo. Não, para sempre. Pastor, vai começar aqui e não vai terminar, porque eu vou passar para outra dimensão e vai continuar. Exatamente. Já começou e não termina mais. Que assistência é essa? Aleluia! Então o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, claro que não conhece, não tem entendimento, como está escrito lá em 2 Coríntios 4, o entendimento está cego. Deus desse século, Ele cegou o entendimento, para que não resplandeça essa luz do qual você viu, eu também, aleluia.
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode receber, não pode receber. Por quê? Primeiro, porque não vê. E segundo, porque precisa ser transformado. Nem o conhece, eu e você conhecemos, porque Ele habita e Ele está em nós. Diga aleluia. E Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Está pensando o quê? Eu sou Deus, eu amo vocês, vocês são meus filhos. Alguém compreende quando fala órfão tem a ver com paternidade, gente? Hã? E aí depois vai lá comigo, no verso 26, está lá escrito: o Consolador, então, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse então, Elinho, olha, ele vai começar a te ensinar, cara, são todas as coisas. Preste atenção, viva uma vida de coração aberto para andar com Ele, para aprender dEle. E Ele vai fazer lembrar você tudo que eu tenho dito. E é óbvio, gente, que a palavra com o Espírito Santo é a composição que existe. Entende? Esse livro, sem a pessoa do Espírito Santo, é meramente letra. Mas o Espírito Santo é que dá vida a esse livro. Então, quando ele começa a te falar nesse livro, meu querido, ele está injetando vida dentro de você, ele está te dando direção, ele está te falando algo que vai mudar você para sempre. E não tem nada que possa parar isso. Diga amém. Entende então a importância do Espírito de Deus na nossa vida? Da valorização, do temor que nós precisamos ter da pessoa de Deus em nós. Eu nem falei nessa área, mas eu quero te dizer, você sabia que se eu não tenho entendimento sobre a pessoa dele, eu posso entristecê-lo? Cara, para pensar, eu estou fazendo meu pai ficar triste. Mas está escrito, Efésios, anote aí, capítulo 4, lá no verso 28 ou 29 está escrito: e não entristeceis o Espírito de Deus. E ali está falando de práticas, de condutas e coisas. Vamos deixar o nosso Pai alegre, aleluia. Vamos deixar o Espírito Santo se alegrar. Ele entende, gente, preste atenção, ele entende que nós somos pessoas sujeitas às falhas, ele entende. Só o que fica complicado é eu estar vivendo nas falhas e continuamente insistindo, quando na verdade nós somos seres ensináveis. E nós vamos reconhecendo coisas e nós temos que dar um jeito de terminar na nossa vida. Está dando para pegar? É só isso. E ele se alegra. Vamos ficar de pé, glória a Deus.